somente este. Podemos todos tomar assento. Eu quero hoje estudar com vocês e analisar como você pode não somente enfrentar, mas vencer todos os grandes obstáculos em todas as áreas da tua vida. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos que estão ao longe. No domingo passado tivemos irmãos em Portugal, na Finlândia, no Canadá, e eu creio que também, possivelmente em outros países, além do Brasil, é claro, vários irmãos na segunda-feira, mesmo no domingo à noite, comunicaram que participaram do culto. E eu quero mandar uma saudação especial, pedindo que todos aqueles que nos ouvem possam orar por esta nação, esta grande nação da África do Sul, que é um dos países mais desenvolvidos do continente africano, mas que se Deus não mandar um socorro para esta nação agora, nós não sabemos se ano que vem vai existir ainda este país. Que a situação é muito mais séria do que muitos podem imaginar. Talvez seja um gigante que vamos ter que enfrentar. Meus amados, obstáculos, deficiências pessoais não passam de gigantes, os quais podem ter diferentes origens, desde o meio social de onde viemos, passando pelo tipo de família, educação que tivemos, porte físico, aparência, raça, religião. Muita coisa pode influenciar, e tudo isso pode influenciar aquilo que nós somos, ou como as pessoas nos veem. Muitas vezes nós não nos damos conta da existência de uma deficiência ou de uma fraqueza pessoal, até que ela se torna tão grande que toma a forma de um verdadeiro gigante na nossa vida. E se nós não tivermos a disposição e não soubermos como enfrentar, seremos, por essa situação, derrotados, antes mesmo da luta começar. Hoje, porque eu não sei se vou me limitar a essa mensagem, mas hoje eu quero tomar como exemplo, falar de um jovem que tinha tudo para se achar um derrotado, mas superou todos os obstáculos, desde os familiares até se tornar o rei mais importante da história de Israel. Este episódio aqui tem vários personagens, uns principais, outros são secundários. O primeiro personagem é quem relata a história, Samuel, que é um exemplo de superação. Samuel foi adotado no santuário e ele venceu todos os obstáculos até se tornar profeta, juiz e sacerdote. Foi o único que incorporou essas três funções na sua vida. E revelou-se, além de tudo, um excelente historiador, escreveu 2 livros, pois é ele quem conta essa história. Ele é parte da história. Saul, o primeiro rei de Israel, escolhido diretamente por Deus, um homem de um porte físico acima, de todas as outras características. A Bíblia diz que ele se destacava dos outros pelo seu porte. Mas Saul, apesar de ter sido escolhido por Deus, ter sido rei, ele se deixou vencer por anões, não por gigantes, anões, ao longo da sua vida. E terminou de maneira muito trágica. Jessé, o pai de Davi, que era nada mais, nada menos do que neto de Boaz, aquele que foi casado com Ruth, aquele que desposou Ruth, de cuja linhagem vem Raabe, aquela mulher que morava lá em Jericó e que foi salva de maneira milagrosa devido à sua escolha. Jessé era um homem simples, um homem do campo, pai de 8 filhos, não se sabe se ele teve filhas, mas filhos teve 8 homens.
E tinha como virtudes, possivelmente, simplicidade, obediência e bom senso. Também um personagem aqui é o primogênito de Jessé, o irmão mais velho de Davi, chamado Eliabe, cujo nome significa o meu Deus é Pai. Eli, Abá. Abá é Pai. Eli é Deus. Então, o meu Deus é Pai. Um nome muito bonito, um nome muito sugestivo, mas as suas atitudes ao longo da sua vida mostram que ele, apesar de ser primogênito e ter esse nome, não fez por honrar. E isso acabou sendo vencido por um gigante chamado inveja. Golias, o filisteu, nascido em Gate, gigante por natureza, arrogante, cujo maior erro foi ter desafiado Deus e o seu povo. E não nasceu gigante. Golias foi um bebê como qualquer outro. Ninguém nasce gigante. Gigantes não nascem grandes. Eles vão crescendo pouco a pouco. E Davi, cujo nome significa amado ou querido. E eu fiquei pensando, por que será que, possivelmente a mãe de Davi deu esse nome a ele? Ele devia ser aquele bebezinho fofinho, né? Ruivo, todo bonitinho, pequenino. Olha, queridinho. Então, Davi. Ele foi o Davi. Ele era o oitavo, portanto, dentro da cultura judaica, o primogênito herdava tudo, os outros talvez tinham presente dos pais. E coube a Davi assim que pôde e cuidar dos rebanhos, ou do pequeno rebanho de ovelhas que a família tinha. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, portanto ele estava abaixo da média de Israel, que não é tão grande. Mesmo hoje, se você for ver o povo judeu, 1,70 m lá, o camarada é alto, 1,70 m. A maioria é tudo pequenininho. Eu vi aqueles jovens e aquelas meninas, né, que estavam na tropa, o fuzil só não arrastava no chão porque eles davam um jeitinho assim, de tão pequeno que eles são. E Davi a Bíblia diz que ele era de baixa estatura, então ele era menor que os outros, imagina. Ruivo, todo fofinho, né? Quem olhasse, isso aqui. Mas ele não viu esses gigantes como obstáculo, mas sim como oportunidades para vencer. No campo onde ele estava, muito jovem, sozinho, e cuidando do rebanho da família, e entre um leão e um urso e outros predadores que apareciam, lobos, quem sabe, raposas, tudo vai em cima das ovelhas, né? Porque é uma comida que está certa. Ele se destacou e ficou conhecido como cantor, como instrumentista, cantor e compositor, tanto que quando Saul foi atormentado por aquele mau espírito que está no capítulo 16, quem foi chamado? Imagina, naquele universo de pessoas que tinha, foram chamados Davi lá dos campos de Belém para vir tocar harpa para Saul. Portanto, ele era muito conhecido como instrumentista, tocando a sua harpa, cantando. Você pode imaginar Davi cantando o Salmo 91? Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, onipotente descansará. E isso ia pelo campo afora. Pequenino. Mas você não precisa ser grande para poder soltar a voz. Então, eu vejo, a primeira coisa que eu vejo aqui em Davi, é que tudo aquilo que podia ser negativo, ele usou apenas como oportunidade para vencer. Quando todos os soldados mais valentes e até o próprio rei tremiam, ele ouvia as ofensas e o desafio do gigante se ofereceu para enfrentá-lo.
Como foi que isto aconteceu? Vamos à Bíblia, então, a partir do verso 4 do capítulo 17. Eu vou ler aqui alguns versículos, até o verso 11, assim. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão. Se a Bíblia usa essa expressão campeão, é porque esse homem era conhecido por derrotar pessoas, quem sabe até em disputas que havia entre as cidades, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo, aproximadamente 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça escamada, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Multiplica 5.000 por 11,5, que você vai ver que somente a couraça dele tinha um peso bem sugestivo. Porque o ciclo era 11 gramas e meio, o ciclo do santuário. Se você multiplicar por 5.000, você vai ter aí um valor considerável. Só a couraça dele pesava isso. A haste da sua lança era como o órgão de um tear. A vara, né? É como o eixo do tear. E a ponta da lança pesava 600 ciclos de ferro. Portanto, somente a ponta da lança pesava quase 7 quilos. Quase 7 quilos. Aquela bola de ferro que eles usam hoje para aquela coisa de... Né? Aquilo pesa 5 quilos aquilo ali. Só a ponta da lança pesava 7 quilos. Que tal isso? E ele então, de pé, ele clamava e dizia: por que saíste a ordenar a batalha? Por que vocês têm que vir lutar? Eu sou filisteu, vocês são judeus. Escolhei um homem que venha lutar comigo. E assim ele foi. E diz aqui no verso 11 que, ouvindo Saul e todos o resto das palavras, desalentaram-se e temeram muito. Eles eram os soldados, né? Mas, preste atenção, fugir de uma responsabilidade, ou de um problema, ou esconder uma fraqueza, não resolve. Dizer, isso não é meu problema, como muitos dizem quando vêm falar sobre certos projetos da igreja, isso é totalmente uma fuga. O gigante não vai embora da tua vida só porque você diz que ele não existe. Você dizer que ele não existe não quer dizer que ele vai embora da sua vida. Você pode usar muitas desculpas para tentar se esconder. Eu não sou daqui. Eu sou novo demais. Eu não pertenço para isso aqui. Eu não sou... Enfim, você pode dizer tanta coisa. Davi podia dizer, olha, sou o menor da minha casa, o rei está doido, Deus já... E Davi já tinha sido ungido para ser rei nessa altura. Ele não precisava de nada disso. Mas a atitude certa é fazer o que Davi fez. E o que Davi fez? Davi estava lá no campo, com o rebanho, quando seu pai o chamou e disse assim: Davi, meu filho, toma agora para teus irmãos um efa de grão tostado, mais ou menos como uma lata de 20 litros, um pouquinho mais, de grão tostado. Esse grão tostado era para a pessoa comer, né? Eles tostavam o grão, né? E estes 10 pães e corre e leva até o arraial. Não era muito perto. Leva também esses 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos e trarás notícias deles. Davi podia ter dito, pai, mas por que tem mais 5 aí? Tem mais 4 aí na vez? Se tem 3 lá, tinham 4 que não estavam no exército, não é isso? E também não estavam no campo. Eram maiores que ele, mais experientes. Manda um desse. Não. Ele se levantou de madrugada, chamou um guarda,
está aí no versículo 20. Portanto, ele não deixou as ovelhas sozinhas, ele chamou um guarda, preparou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Primeira coisa importante que eu vejo aqui, obediência. Tem pessoas que são incapazes de obedecer, seja a menor ordem. Elas são incapazes. Você dá a ordem, você vira as costas, a pessoa já começa a fazer de outra maneira. Diz que ele cuidou das ovelhinhas, se organizou e foi para onde o seu pai tinha mandado. Estima-se que ele teria entre 15 a 17 anos no máximo. Era, portanto, um adolescente. E quando ele chegou, o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Aquela coisa, né? Como fazem aí os neozelandeses, né? Aquele desafio e tal, os gritos. Chegou lá, ele pegou tudo aquilo que ele tinha, chamou um guarda, pôs todo aquele material na mão do guarda, e correu até as fileiras e perguntou se os irmãos se estavam bem. Até aí, tudo bem. Enquanto falava com eles, eis que veio o tal Golias, né? E Davi ouviu. Então vejam que ninguém se torna vitorioso por coincidência. Ninguém é vitorioso por coincidência. Eu vi um estudo sobre pessoas que ganharam na loteria. 97% das pessoas que ganharam em loterias acabaram na miséria. E muitos se suicidaram. E nem 1% ficou bem de vida. Porque ninguém se torna vitorioso por acaso, por coincidência. Tem muita gente boa, gente que está me ouvindo longe agora, gente que parou no tempo e no espaço, que se acomodou atrás de alguma coisa, se acomodou atrás de um rebanho. Agora eu sou pastor presidente. Que tal? Portugal tem esse problema como o do Brasil tem. Portugal, eu estive lá, e alguns irmãos lá estão me ouvindo agora, e sabem que isso é verdade. Chegou em 40 pessoas, o pastor fica logo preocupado, porque já vai ter divisão. Já vai sair um outro para ser presidente. Eu tenho uma dificuldade de conseguir entender por que chega uma altura em que as pessoas não se importam mais com o crescimento da igreja, elas se acomodam. Você não vê um projeto de crescimento da igreja. Eu tenho visto muita gente, e eu espero que alguns estejam me ouvindo agora, que estão se queixando, agora mais ainda com essa pandemia, mas se queixavam antes quando tinham cultos presenciais, porque as pessoas não vinham no culto, mas nunca fizeram um projeto sério de evangelismo para ver a igreja crescer. Se acomodaram, pararam no tempo, se aposentaram, porque a pessoa se aposenta quando para de trabalhar, está ganhando, está na frente, mas não está fazendo nada. Muita gente não consegue mais ouvir a ordem do Pai para ver como estão as coisas lá no campo. Não ouve mais. Deus já não fala porque a pessoa não ouve. As palavras dos homens podem nos motivar ou podem nos desestimular. E hoje em dia tem mais gente para pôr para baixo do que para apoiar. Não se deixe motivar por promessas humanas, nem aceite palavras depreciativas contra ti. Você pode estar desempregado agora. Eu sei que aqueles que estavam receberam agora alguns milhões de companheiros e companheiras.
Portanto, agora está desempregado, se tornou uma coisa muito comum. Mas eu conheço pessoas que nessa altura não se acomodaram, eles estão, como diz assim a palavra agora, se reinventando, fazendo alguma coisa. Creia numa coisa, se você crê em Deus, creia que Deus tem projetos, tem bênçãos e tem prosperidade para você. Amém. Glória a Deus. E tanto eu creio nisso, porque eu creio na prosperidade segundo Deus. Não essa que foi propagada aí por esses gigantes da TV aí, né? Homens que dominaram a mídia, essa prosperidade do dar a mim, Deus vai te dar, que isso não é assim que funciona. A prosperidade segundo Deus, você está sempre crescendo. Mas o Davi chega lá e viu quando Davi, e o Eliabe viu quando Davi, depois de falar com ele, foi lá e falou, só, ninguém tem coragem de enfrentar esse homem? Eu vou lá. E o Eliabe, versículo 28, né? O meu Deus é Pai, irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, e pelo que se acendeu a sua ira contra Davi, disse, por que vieste aqui? E com quem tu deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Imagina, o Davi veio trazer pão, veio trazer grão tostado, mais alguma coisa ali, e o Davi era mau por isso. E o Davi disse, o que eu fiz? Acho que ele estava tão acostumado que ele disse, bom, eu conheci uma família muito interessante, muitos anos atrás. A dona da casa era uma senhora muito simpática. E um dia, não sei o que aconteceu, ela disse, fui eu. Aí a minha esposa disse, mas foi a senhora? Ela disse, bom, ela disse, como tudo que acontece de errado aqui sou eu, então eu já assumo logo que fui eu. O Davi disse, mas o que eu fiz agora? Eu sou um menorzinho, o que eu fiz agora? Sabe, irmãos, Provérbios é um livro muito especial. O capítulo 27, verso 4 você vai ver, toma nota para você em casa, que a inveja consegue ser mais difícil de lidar do que carregar pedra e areia. Diz que lá que a pesada é a pedra e a areia também, mas quem consegue parar a inveja? O Eliabe se deixou vencer por um gigante chamado inveja, por ver em Davi tudo aquilo que ele poderia ter sido e não foi. Outra coisa, se você quer ser um vencedor, se você não quer estar entre os derrotados, não tenha medo de falar com pessoas que são importantes. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu conheço alguém. Não, você tem que procurar saber quem é o mais importante de todos. Amém. Davi falou, e alguém foi, porque estava todo mundo com medo, né? Foram dizer para o Saul, olha, tem um miudinho aí dizendo que enfrenta o Golias. Então, ouvidas, verso 31, as palavras que Davi falara, foram elas referidas a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse para o Saul, não desfaleça o coração de ninguém. Veja só, ele não disse que era do rei, ele foi muito sábio, muito inteligente. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo, não disse eu vou, disse teu servo, se colocou na condição de servo do rei. Não pôs o eu na frente. Teu servo, ele não disse que ia derrotar, disse eu vou lá enfrentar. Ele sabia que aqui tem alguém. Saul disse a Davi, não podes ir contra ele. Tu é ainda muito moço, e ele é homem de guerra, desde a sua juventude. O Davi disse, Saul, é o seguinte, o teu servo
apacentava as ovelhas de seu pai. E sempre que vinha um leão, quer dizer, não foi só uma vez, sempre que. Sempre que. Então não foi só uma vez. Isso aqui não é esse leão africano, é o leão da montanha, que não é o puma, né? Não é a pantera, eu até ontem eu vi um desse, ele é maior e ele é diferente mesmo. Chama-se leão da montanha. Sempre que vinha um leão ou um urso e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava e o arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava pela queixada e o feria e o matava. Quer dizer, ele pequenininho, né? Talvez o tamanho aqui da quiosa, aqui, ia lá e crau, né? O teu servo matava tanto ao leão como ao urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porque afrontou os exércitos de Deus vivo. Ele disse: olha, não afrontou a mim, eu não sou militar, mas afrontou aquilo que é de Deus. Por isso temos que ter muito cuidado quando nós mexemos com aquilo que é de Deus. Esses dias atrás eu falei para um pastor, meu amigo, o meu receio é esse. Pode quem quiser estar fazendo errado, mas a igreja é do Senhor. Quando você se levanta contra a igreja, você está se levantando contra Deus. Cuidado. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia diz no Novo Testamento que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O verso 38 diz assim: e vestiu a Davi, Saul, né? Vestiu a Davi com a sua própria armadura e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze. Imagina, o Saul tinha uns 2 metros, o Davi devia ter 1,5 metros. É claro que sobrou capacete, sobrou couraça, sobrou tudo. O Davi ficou ali balançando tudo aquilo, não tinha como. E o Davi ainda, por obediência, pegou a espada e procurou andar, ele não conseguia andar. E disse: eu não posso andar com isso, não estou acostumado. E tirou aquilo dele e foi só com essa roupinha de pastor mesmo. Com aquilo que ele estava acostumado. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos e os pôs no alforje, que é uma bolsazinha, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando aos filisteus. Meus irmãos, presta atenção, você que me ouve, me vê, todos os gigantes têm algo em comum. Eles gostam de parecer maiores e mais fortes do que realmente são. A Bíblia diz, a partir do verso 41, que o filisteu veio se aproximando de Davi, tendo na sua frente o seu escudeiro, porque já tinha alguém que levava, né, armas. E quando o filisteu viu a Davi, desprezou, porque Davi ele era mancebo, era jovem, ruivo e de aspecto, tinha cara de menino. Menino queridinho da mamãe e do papai. E o filisteu disse para ele assim: por acaso eu sou um cão para tu vires a mim com paus? Ele não viu a funda. Ele só viu o bastão que o Davi tinha. E o amaldiçoou. A Bíblia diz o quê? A maldição sem causa não virá. Não é isso? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu darei a tua carne e as aves do céu. Davi disse: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Presta atenção, se você quer vencer o teu gigante, você não precisa ter medo dele. Eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é a funda,
não é o bastão, não é qualquer coisa pessoal, não. É aquilo que está em mim por causa do compromisso que Deus tem com a minha vida. Você vai vencer esse gigante ou esses gigantes porque Deus tem compromisso contigo. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Davi não tinha espada. Como é que ele falou que ia tirar a cabeça do Golias? Com a espada dele? Com a espada do Com um pau? Com a espada do Golias. Presta bem atenção, você não precisa de novidades para vencer. Você vai lutar e você vai vencer com aquilo que está na tua vida, nas tuas mãos. Quando o filisteu se levantou e veio chegando para se defrontar com Davi, este se apressou e correu ao embate, e metendo a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e rodou e cravou e pronto. Na história da pesca maravilhosa que o evangelista Alberto mencionou aqui hoje, tem um detalhe muito interessante que talvez você não se apercebeu. Está lá em Lucas capítulo 5, verso 1 ao 8. Não foi preciso outro barco, não foi preciso outra tripulação, nem outras redes. Não foi preciso nada diferente. Pedro foi com aquilo que estava acostumado a usar todos os dias e pescou mais do que em qualquer outro dia da sua vida. Sabe por quê? Porque ele obedeceu a ordem de Deus, que disse para ele: vai-te ao mar e lança a rede outra vez. Na segunda que João narra, o Senhor disse: lança do lado direito. Aqui não teve lado, só lança a rede. Você não precisa ir atrás de novidades, você não precisa ir atrás de pregador famoso, não precisa ir atrás de nenhum milagreiro. Não. A semente do milagre, eu repito o que eu disse, a semente do milagre está na tua vida, está nas tuas mãos. Quando a viúva procurou Eliseu e perguntou: o que é que tu tens na tua casa? Ela disse: eu só tenho um pouco de azeite. Ele disse: vai, chama as tuas vizinhas, pede vaso, muitos vasos, não poucos. Entra na tua casa, fecha a porta e começa a derramar. Estava lá. Aquela outra viúva lá de Sidom ouviu-se que Deus falou para ela: olha, amanhã vai vir alguém aí, porque Deus disse: eu preparei alguém para cuidar de ti, quando Deus falou com Elias. E ela disse para ele: o quê? Eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, vou fazer um pão e vou morrer com meu filho. Ele disse: não, tu vais fazer diferente. Faz primeiro um bolo para mim. Depois que tu fizeres o bolo para mim, tu podes fazer o pão para ti. E o que vai acontecer é o seguinte: essa farinha que tu vai usar para fazer o bolo para mim é a semente do milagre. E Deus diz para ti que não vai acabar nem azeite nem farinha. Tu não tens que ir para lugar nenhum atrás de nada. Tu tens na tua vida a semente do milagre, porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Preste atenção para isso. Creia nisso. Ou você não é templo do Espírito Santo. Amém. Agora você precisa ver o gigante de perto. E outra coisa, não faz acordo com o gigante. Destrói completamente aquilo que está afrontando você. O verso 41 diz que Davi correu, pôs-se em pé sobre ele, e tomando a espada dele, porque ele levou a pedrada, né? E podia estar desmaiado. Eu não sei aqui, mas na minha terra diz que se você quer matar uma cobra, corta a cabeça. Se qualquer outra parte da cobra que você cortar, pode reconstituir.
Tem que cortar a cabeça. E o Davi foi e cortou a cabeça do Golias e trouxe a cabeça dele como prova de que aquele gigante, aquele nunca mais ia se levantar. Você precisa cortar a cabeça do gigante. Você tem que saber onde está esse gigante. Esse gigante que está afrontando você, ele está afrontando Deus na tua vida. Satanás, ele tem muito mais interesse em afrontar Deus do que afrontar você pessoalmente. Ele quer te envergonhar, ele quer te entristecer, ele quer te jogar por terra, ele quer dizer que você não é nada, que você é o último na tua casa, que você não tem aonde cair morto. Sabe o que tu vai dizer para ele? Olha, se eu cair morto agora, Deus vai mandar anjos me buscarem como mandou buscar Lázaro. Você tem que saber o que vai dizer para esse gigante. Não se cala para o gigante, não. Não se cala para o gigante, não. Você tem que usar palavras firmes. Se você observa a história desse moço, ele, depois disso, ele volta para o palácio. Cada vez que o Saul tinha aqueles ataques de loucura, porque o Saul ficou meio maluquinho, ele ia para lá tocar harpa e ele já era uma pessoa destacada, porque ele já fazia conquistas, e o Saul até... Os outros, bom, agora eu vou aproveitar que eu vou aqui me fingir de mais louco ainda e vou jogar uma lança contra o Davi, vou cravar. O Davi podia pegar a lança e jogar de volta? Não. Aí ele seria igualzinho o Saul. Nós não estamos aqui para jogar lança em ninguém. Não, nós estamos aqui para deixar Deus cumprir o projeto dele na nossa vida. Outros gigantes vieram. Quando Saul ficou à mercê dele, ele disse: eu não vou tocar nele. Ele é ungido do Senhor. E tem gente que está planejando tomar o lugar do outro, jogar o outro por terra, envergonhar, e vai atrás de escândalo para... eu estou falando... Não, você está fazendo isso por você mesmo, não é pela igreja, não. Porque você quer ocupar lugar. Precisamos ter cuidado para não ficar usando o nome de Deus para justificar as nossas atitudes erradas. Imagina, ele ia para o palácio para tocar para o rei se acalmar, e o rei jogava-lhe lanças. Ele nunca jogou uma lança de volta. Ele se defendia, saía das calmas, tocava a sua harpa, o rei se acalmava. Até o dia em que Saul morre e ele é colocado como rei, porque há um tempo determinado para tudo. Os gigantes nunca vão deixar de surgir. Outros vieram e ele os foi vencendo um a um. Fracassou diante de alguns, mas ele conseguiu, porque quando nós, sabe, irmãos, a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas se levantará, porque o Senhor é que o levanta. Não tenha medo de dizer: eu sei qual é o meu gigante, eu sei aquilo que me afronta, eu sei aquilo que me oprime, eu sei aquilo que está sempre querendo me derrotar. E alguns gigantes que você mesmo cultivou. Começaram bebezinhos na tua vida, era uma coisinha de nada. Foi uma cheiradinha aqui, foi um pássaro bem ali. Gigante não nasce grande. Um dia, eu falei com os irmãos aqui, um dia veio o irmão e falou: pastor, o que eu faço para deixar de fumar? Primeira coisa, para de comprar cigarro. Para de comprar cigarro. São passos.
Os passos foram o passo da obediência e depois o passo do bom senso, do cuidado, deixar as ovelhas, deixar a sua carga bem guardada, falar para as pessoas certas. Eu agora realmente eu fiquei assim imaginando como é que ficou a armadura de Saul em Davi. Deve ter ficado um espantalho o tadinho de Davi. Porque você não precisa usar a armadura de ninguém para vencer. Sabe, nós temos que pedir a Deus a armadura completa dele para a nossa vida. Ele vai colocar a armadura que cabe em nós. Ele vai nos dar a couraça da justiça, ele vai nos dar a preparação, os sapatos, a preparação do Evangelho da paz, o cinto chamado verdade. Enfim, para cada um de nós ele vai dar a armadura certa. Você vai usar aquilo que Deus põe na tua mão. E você vai vencer esse gigante. Nos coloca aí. Eu sei que muitos de nós, todos nós, temos alguma coisa em Deus. Paulo, numa certa altura da sua vida, ele disse assim, que havia um mensageiro de Satanás que os bofeteava, acerca do qual ele tinha orado 3 vezes a Deus. Imagina a oração de Paulo a Deus. Não sei o que era. Era alguma coisa que o envergonhava, porque ele fala, esbofeteava porque ele ficava envergonhado. Era alguma coisa que mexia com a carne dele. E Deus disse assim, olha, esse teu gigante aí, só eu posso controlar. Minha graça te basta. Amém. A minha graça te basta. Não te angustia, não te desespera. A minha graça te basta. Aleluia. Pedro cedeu o seu barco para Jesus pregar. E Jesus viu que não tinha nada para levar ele para casa. Então depois que ele prega, e usou aquilo que era de Pedro, e eu conheço bem pescadores são muito ciumentos das suas coisas. Disse assim, vai lá para o mar, é como aquilo que o nosso irmão disse, especialmente em lagos, né? É muito melhor de noite do que de dia, porque o peixe não vê bem a rede. Faz ao mar de novo e joga a rede. Aqui eu vejo submissão e obediência. Senhor, trabalhamos toda noite. Nós somos pescadores experientes, nós não apanhamos nada, Senhor. Ali o orgulho podia ser um gigante. E esse gigante chamado orgulho precisa ser vencido. E ele sufocou o orgulho, entrou no barco, o mesmo barco, com as mesmas redes, a mesma água. Mas quando você mata os teus gigantes, o caminho da vitória fica mais fácil. E aquilo que o irmão Beto falou também é interessante. Os pescadores não são de partilhar, exceto com aqueles companheiros de perto. Eu sou casado com a filha de um pescador. Eu fui algumas vezes para essa experiência. E eu não fazia nada, eu não entendia de nada. Mas eu estava lá. E quando separava o quinhão, o meu era igual ao deles. Eles não, você está conosco. O quinhão é igual. Agora chamar os outros barcos, que ainda tinha gente pescando lá, irmão Beto. Ainda tinha gente lá que achava que podia apanhar, não. Eles ficaram ali, eles não sabiam, eles estavam ali,
Porque eles também iam socorrer, senão Pedro ia afundar com o barco. Quando a bênção vier, não esqueça desses que estão à volta. Sabe, esse gigante chamado miserabilidade, egoísmo, terrível. Aprenda a partilhar também. Quando você for abençoado, lembra que o mesmo Deus que te abençoou, Ele te abençoou porque Ele quer que essa bênção chegue na mão de outros. Não é para você ajuntar em celeiros como aquele rico insensato, não. Há muitos gigantes que nós podemos identificar hoje, precisam ser vencidos. Põe a sua mão no seu coração, vamos orar. E vamos dizer para nós mesmos, vamos dizer para aquilo que nos cerca, os gigantes que nos agride, vamos dizer para o Deus que nós servimos. Vamos dizer desta maneira: Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, como temos perdoado, Senhor, aqueles que cometem contra nós. Não me deixes cair na tentação, mas livra-me do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória e a majestade para sempre. Pai, eu sei que tenho sido atacado desde a minha infância por diferentes gigantes. Em muitas ocasiões, Senhor, eu fui agredido, eu fui afrontado, fui pisado, mas eu estou aqui diante de Ti para te dizer que eu creio, Senhor, que esses gigantes já foram vencidos. Mas ainda há alguns, Senhor, que ficou. E eu te peço agora, Senhor, assim como Davi rodou a pedra na funda, Senhor, e soltou contra aquele homem. Ó Deus, eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este gigante, que ainda me afronta, seja derrotado agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E para a tua glória. Amém. Podemos sentar. Só quero lembrar aos irmãos que, portanto, domingo que vem é Santa Ceia. Nós temos, é o primeiro domingo do mês. E você, lembre-se da campanha do quilo. É uma semente. Pastor, é uma semente. Meio quilo de feijão, um pacote de espaguete, qualquer coisa, o que você puder trazer. Traga. Traga. Pode ser meio quilo de sal, pode ser um pacotinho de açúcar, o que você puder trazer. Essa é uma semeadura importante, nós não podemos deixar de fazer. E eu já vou anunciar a vocês uma coisa. A partir agora do mês de agosto, todo terceiro domingo do mês, após a Santa Ceia, nós vamos ter a bênção sobre todas as famílias. Nós vamos ler juntos Deuteronômio 28, de 1 a 13. Todos, eu já quero dizer ao pessoal daí da projeção que já escreva Deuteronômio 28, de 1 a 13. Nós vamos ler juntos, depois vamos orar, determinando a bênção na tua vida. Amém. E essa bênção vai alcançar quem está em casa, porque não pode vir, não tem limitação de espaço. Hoje o salão está cheio, graças a Deus, né? Os irmãos que estão longe, lá em Angola, lá em Portugal, lá na Espanha, lá em todos os países da Europa, lá no Texas, nosso irmão Anderson, no Brasil, onde estiver, essa bênção vai chegar lá. Essa é a primeira alternativa que Deus me mostrou que eu devo buscar. É buscar a bênção e determinar a bênção na vida do povo de Deus. Porque esta bênção não é para o mundo. Esta bênção é para o povo de Deus, é específica.
Amém. Ah, Deus é egoísta? Não, Deus é exclusivista. Foi ele que determinou. E essa bênção tem condições. Então, a partir de agora, do mês de agosto, todo terceiro domingo, não é no primeiro. Por que no terceiro? Porque alguns irmãos recebem na quinzena também. Certo? Então, nós vamos abençoar todas as famílias. Vamos ler juntos e vamos determinar a bênção na vida de todos os nossos irmãos. Não esqueça, terça-feira, 9 da manhã, nós temos oração aqui no templo. Vamos estar de pés agora e vamos encerrar com a oração e bênção apostólica, agradecendo a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Ponha a sua mão no seu coração e vamos orar juntos. Pai, graças te damos em nome do Senhor Jesus, por esse tempo, Senhor, que aqui estamos, que aqui estivemos. Orando, Senhor, para aqueles que estão enfermos, para famílias enlutadas. Orando para a tua serva irmã Neide lá no Brasil, Senhor. Ó Deus, que foi hospitalizada, que o Senhor possa determinar agora a cura completa. Nossos irmãos que estão nas suas casas também, ó Deus, com ameaça de enfermidade, Senhor, vem determinar a bênção da cura em cada um. Aqueles que perderam o emprego, Senhor, dá emprego melhor, com salário melhor e com horário melhor também. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus abençoador por excelência. Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós estamos debaixo de promessa e promessa de bênção completa. Pai Santo, obrigado por tudo. Nos despede na Tua paz. Nos leva em paz e segurança e determina, Senhor Deus, a Tua bênção na vida de cada um. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, e o povo de Deus possa dizer amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.